Boa noite, queridos, queridas, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da disciplina História da Educação, né? Estamos aqui iniciando a quarta unidade e a última unidade, né? Falamos já sobre alguns temas importantes, reflexivos, né? Sobre a história da educação, que passa também pela própria história do geral e do Brasil, né? São coisas que estão interligadas, como a gente já conversou anteriormente. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito interessante do ponto de vista da compreensão, né, da atuação docente, da atuação de pensadores, educadores, da educação brasileira, né? A gente vai falar hoje sobre os educadores do Brasil e as propostas pedagógicas e praxis docente. Praxis significa prática, né? Então, só antes da gente iniciar, queria reforçar que é sempre interessante que vocês frequentem, que vocês utilizem bastante o ambiente virtual de aprendizagem, que façam as avaliações regularmente. Nós temos um fórum na primeira unidade, segunda unidade, um questionário, terceira unidade, outro fórum. Para essa quarta unidade, nós temos também um outro questionário, certo? Então, o tema da aula de hoje, Educadores do Brasil, Propostas Pedagógicas e Praxis Docente, né? O nosso objetivo, aqui tem alguns educadores que a gente vai conversar sobre eles, né, no decorrer dessa aula. Então, aqui é o tema da aula, e aqui seria o objetivo dessa aula. O que a gente vai discutir hoje, né? O que a gente pretende avaliar e refletir acerca da educação. Conhecer alguns educadores brasileiros de destaque e as suas contribuições à educação. Então, basicamente, seria isso. Então, nós vamos percorrer aí a história, trajetória, contribuições de educadores, passando ali pelo século XIX, entrando pelo século XX, né? E caminhando aqui para os dias mais atuais, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um de maneira pausada, né, e específica. Primeiro, Nízia Floresta, uma mulher do século XIX, né, nascida no Rio Grande do Norte e que deu uma grande contribuição à educação brasileira. Em que sentido, professor? Vou dar algumas informações sobre ela aqui, depois vou tratar de maneira mais específica, efetivamente, da atuação dessa educadora. Primeiro, aqui, informação, né? Ela nasceu em 12 de outubro de 1810, né, em Papari, né, Rio Grande do Norte. Inclusive, tem uma cidade atualmente com o nome Nízia Floresta, em homenagem a essa mulher, né? Nízia Floresta foi a primeira educadora feminista do Brasil. Então, ela já atuava dentro dessa perspectiva de equidade de gênero, né? De direito das mulheres, isso no século XIX. Pioneira na defesa dos direitos e na luta pela emancipação das mulheres, ela defendia a abolição da escravidão, já era mulher à frente do seu tempo, nessa perspectiva também, né, de lutar contra a escravidão. E a liberdade religiosa, também do ponto de vista religioso, ela já pensava bem à frente do seu tempo. Em uma época em que somente homens brancos e de elite tinham direitos fundamentais como educação e voto garantidos. Então, eram homens brancos privilegiados, muito provavelmente vinculados a uma elite econômica e política. Essas pessoas que acabavam tendo acesso à educação, tanto no primário, né, nesses primeiros momentos, como dando sequência aos estudos, secundário e ensino superior. As mulheres escravizadas, brancas, elas não tinham acesso da mesma forma aos escravos, então era uma educação extremamente excludente naquele período. E a Nízia Floresta, ela já começou a relativizar e a questionar uma série de aspectos que marcavam tanto a sociedade brasileira como o aspecto educacional, né? Ela já defendia uma educação para as mulheres, né? Inclusive, ela foi responsável pela criação de
de uma escola só para as mulheres, né? Então, ela trouxe uma série de contribuições nesse sentido, né? Vamos passar para um outro educador, né? Esse aqui, eu acho que a gente já conversou sobre ele, o Anísio Teixeira. Conversamos quando a gente tratou a lei da educação durante o período do Vargas, né, entre a República Velha e o governo Vargas, a era Vargas. O Anísio Teixeira, ele criou a Universidade do Distrito Federal, em 1935, quando o Rio de Janeiro ainda era a capital do país. Fundou o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, ou a Escola Parque, que era uma escola modelo, né, em que tentava aplicar as propostas ideológicas e pedagógicas, né, do Anísio, em 1950, em Salvador, durante sua passagem pela Secretaria de Educação na Bahia. E foi um dos mentores da UNB, essa Universidade de Brasília, bastante conhecida e que existe até hoje, né, da qual era reitor no ano de 1964, quando ocorreu o golpe militar no Brasil. Ele foi um dos participantes daquele movimento, né, da Escola Nova, né, da elaboração daquele documento do Manifesto dos Pioneiros da Educação, né? Então, a gente já falou sobre essas questões, né? Então, já mostra um empenho dele numa perspectiva de uma educação mais inclusiva, uma educação laica, uma educação gratuita, né? E isso foi uma das bandeiras do Anísio Teixeira, já nesse período da primeira metade do século XIX, né? E continuou na sua atuação, né, e um exemplo aí, né, como reitor da Universidade de Brasília, até que ocorreu o golpe militar no Brasil, né. Vamos passar agora para um outro educador, esse Darcy Ribeiro. Ele era antropólogo também, né, atuava bastante, uma produção bastante relevante na área da antropologia. Ele tinha uma atuação muito destacada com relação à questão indígena, né, indigenista, indígena. Ele também atuou fortemente, né, nesse sentido da defesa da educação pública, né. Aqui alguns aspectos marcantes do Darcy Ribeiro, né, influenciado pelas ideias do movimento Escola Novista, aquele movimento da década de 20, 30, né, no Brasil, muito próximo ao Anísio Teixeira. Darcy Ribeiro, né, que viveu até o ano de 1997, foi um dos principais antropólogos e pensadores da educação no país. Além de seu envolvimento com a questão indianista no país, atuou fortemente pela defesa da educação pública e da atenção ao desenvolvimento integral dos estudantes. Então, uma das preocupações dele era justamente pensar no protagonismo dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem e considerar que a educação ela tinha que passar por um investimento e um cuidado, né, no sentido de reverter determinadas desigualdades existentes no Brasil, né, tentar fazer com que o Brasil ele se tornasse um pouco menos desigual, já naquele período, né, que o contraste social era visível, né? Continua sendo ainda, mas naquela época ele tinha uma preocupação grande nesse aspecto, né, de tentar reverter essas questões. Vamos para um outro educador. Assim, eu selecionei alguns, não vou dar conta de todos aqui, mas estou citando, né, alguns de destaque, mas existem outros e outras que poderiam ser somados aqui a essa lista, certo? Um outro educador, ele é mundialmente conhecido, Paulo Freire. Ele é uma referência nos estudos da educação, né? Da educação popular, educação do campo. Ele, ele é referência em ele é referência em várias universidades do mundo, né? Várias universidades na Europa, nos Estados Unidos, em outras regiões,
existem discussões, leituras acerca do que foi produzido pelo Paulo Freire, né? E aqui eu vou citar algumas contribuições dele, né? Entre as suas contribuições, estava a necessidade de valorizar o conhecimento popular, né? Essa ideia de que aquela pessoa, independente da sua condição, ela tinha uma experiência, essa experiência deveria ser considerada, né? Integrando-se à pedagogia. Defensor incansável do ideário democrático, Freire acreditava que a educação era a maior das armas contra a opressão e que a autonomia dos educandos deveria ser a principal conquista do fazer educativo. Ele acreditava que essa relação e esse cuidado que deveria ter, e destaque deveria ter ao estudante, era um dos pontos principais, inclusive para a própria formação, para a contribuição da própria formação daquele educando. E ele entendia que a educação ela tinha esse poder transformador. A partir do momento em que aquela pessoa passava por um processo formativo, ela tinha condições de refletir sobre a sua realidade e, quem sabe, questioná-la, né? Então, esse é um ponto importante aí da sua obra e da sua atuação. Para ele, não existe ensino sem aprendizagem e uma relação interdependente, de profundo respeito entre educador e educando. Então, não existia aquela ideia de um ensino tradicional em que o professor era o transmissor do conhecimento e o aluno, o discente, o estudante, era aquele que simplesmente iria adquirir aquele conhecimento sem nenhum tipo de interação. A proposta dele era completamente diferente disso. Atuou basicamente na década de 60, 70, num período difícil da história do Brasil, que era o período de ditadura militar, foi perseguido, inclusive, não pôde colocar em prática totalmente a sua proposta de educação do campo, sua proposta de educação para jovens e adultos, né, que é uma dos destaques do Paulo Freire, de uma educação popular, justamente pelo contexto histórico em que ele estava inserido. Porém, a obra dele continuou sendo relevante e hoje ele ainda é considerado um dos principais pensadores da educação no Brasil. Uma outra educadora, a Maria Nilde Mescalani, né? A trajetória dela também é marcada por esse momento de violência, né, da ditadura militar, né? Sofrendo inúmeras pressões na ditadura militar, Maria Nilde resistiu, insistindo na proposta libertária de educação e defendeu arduamente os ideais de uma educação pública autônoma. Foi presa e torturada pelo Departamento de Ordem Política e Social, DELPS, né, indiciada como subversiva e destituída de suas funções. Ela foi duramente perseguida, né? De volta à liberdade, Maria Nilde, que publicou inúmeros trabalhos e textos, criou o Centro Educacional na Faculdade de Psicologia da PUC, São Paulo, onde também foi professora, né? Apesar de todos esses obstáculos, de todas essas dificuldades, né? Essa perseguição e essas violências, né, que sofreu, ela continuou firme nos seus objetivos de lutar por uma educação principalmente pública, de qualidade, né, e inclusiva. Passando aqui para o último, né, educador, né, essa lista resumida que eu fiz, é o Florestan Fernandes, um sociólogo bastante conhecido, né, e que atuou de maneira muito efetiva na educação, eficiente, né, e acabou dando a sua contribuição nesse processo de formação da educação brasileira, né? Algumas questões aqui que marcam a sua trajetória. Como ideia central em seu pensamento, a educação teria a capacidade de transformar a sociedade e a escola seria a instituição prioritária de fortalecimento do que ele chamava de cultura cívica, a atenção ao interesse comum, aquilo que é público. Então, uma coisa que está em comum aí entre esses educadores é que todos, no seu tempo, com as suas leituras, com as suas propostas, né, eles acabaram pensando, né, em uma educação que a gente pode considerar como
uma educação que buscava a inclusão, né? Então, a gente pega lá do século XIX, com a Anísia Floresta, né, que pensava na inclusão das mulheres que eram excluídas da educação. Você pensa no Paulo Freire, que trabalhava com essa inclusão dos jovens e adultos, né, aqueles que tinham passado pelo período escolar regular, né, na idade, e que não conseguiram estudar por uma série de motivos. A gente passa ali pelo Anísio Teixeira, que buscava uma educação laica, pública, né, e universal, né? Então, a gente vai citando aí esses educadores que sempre buscavam, né, uma educação reflexiva, pública e inclusiva, né? Então, nossa aula de hoje, ela tinha esse objetivo, eu espero que vocês tenham gostado, aqui estão as referências, e a gente continua conversando aí pelo ambiente virtual de aprendizagem, tá bom? Um abraço e até a próxima.